mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Programa À Luz das Escrituras. Série É Fato ou Fake? Quero convidar você nesse momento então a estar acompanhando o nosso estudo, um estudo que com certeza vai te despertar para as verdades da palavra do nosso Deus, né? Com certeza vai te despertar para as verdades, e as verdades que salvam, né? As verdades que têm o poder de operar a salvação no coração de cada um. Você está ouvindo o programa À Luz das Escrituras e a série É Fato ou Fake? Nós iniciamos sempre com Romanos 1, verso 25. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. É isso. Os homens servem uma religião, servem outros homens e abandonam a verdade de Deus e se apegam à mentira que é comum para os homens, infelizmente, em nossos dias. A mentira é algo aceito. As pessoas aceitam com muita facilidade. A verdade, as pessoas sempre resistem a ela, né? No programa passado foi um momento de interação com os nossos ouvintes. Louvamos a Deus pelo testemunho dos ouvintes, avaliando a nossa série como positiva para o crescimento e amadurecimento espiritual deles. E se você não ouviu o programa passado, é só solicitar, né? O programa que nós tivemos ao vivo, né? O áudio nós estaremos trazendo para você. Nosso tema hoje, a fé de Jesus e a fé em Jesus. A fé de Jesus e a fé em Jesus. Vamos ao texto inicial. Quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. João capítulo 7, versículo 38. Palavras do nosso Senhor Jesus, dizendo que quem crer nele, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Essa é uma verdade. A verdade é que quando você crê em Jesus, como diz as Escrituras, seu coração se enche de alegria, se enche de algo que somente você, passando por uma experiência dessa, você sabe. O coração da gente incendeia de alegria, aquela coisa tão boa que nós temos dentro de nós, né? Cumprindo as palavras do nosso Senhor Jesus. Crer em Jesus, como diz as Escrituras. Alguém pode dizer, a fé de Jesus não é a mesma coisa da fé em Jesus? A fé de Jesus, alguém pode dizer, não é a mesma coisa da fé em Jesus? Não, eu creio e eu tenho certeza que não. Nos dias de Jesus, só para você entender um pouco isso, a maioria dos seus conterrâneos não conseguiam ter fé, acreditar em Jesus. Eles tinham a dificuldade de acreditar em Jesus. Porém, eles tinham a fé de Jesus. Isso é, eles acreditavam nas mesmas coisas que Jesus acreditava. Isso mesmo, eles acreditavam na maioria dos ensinamentos, até do Senhor Jesus mesmo. Pois os ensinos do Senhor Jesus era a palavra dos profetas, a qual eles apegavam. Constantemente nós vamos ler, depois da leitura da lei e dos profetas, os nossos irmãos, eles tinham o costume de ler, estudar as profecias e a lei que apontava a Cristo. Então eles se identificavam com essa fé, mas eles tinham dificuldade em acreditar que Jesus era o Messias. Essa é a verdade. Tanto que Jesus disse, ouça o que Jesus disse. Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, olha só, que vos disserem que vos observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Mateus 23, verso 2 e 3. Percebeu? O próprio Senhor Jesus não tinha divergência com
os escribas, com os fariseus. Tanto que ele diz aos seus ouvintes: observai as coisas que eles fazem, mas não vão proceder como eles, porque dizem e não fazem. Então ele tinha uma semelhança de fé. Se a fé fosse uma fé divergente, cooperador Giliardi, Jesus falaria isso? De maneira nenhuma, de maneira nenhuma. Percebeu, ouvinte? Então eles tinham a fé de Jesus, mas eles não tinham a fé em Jesus. Se eles tivessem, eu repito, uma fé diferente, com certeza o nosso Senhor Jesus não diria para as pessoas observar os seus ensinamentos. A dificuldade deles era aceitar que ele, Jesus, era de fato o Messias. Já em nossos dias, as pessoas têm facilidade, cooperador Giliardi, em crer em Jesus, porém não aceitam a fé de Jesus. É muito triste isso, cooperador Giliardi, muito triste. Nós vemos a mudança. Antes não acreditavam em Jesus, mas tinham a fé. E hoje as pessoas acreditam em Jesus, mas não têm a fé. Que coisa, pastor? Não seguem aquilo que Jesus ensinou. Infelizmente, infelizmente. E por que eles tiveram, ouvintes, essa dificuldade em aceitar Jesus como o Messias? Porque pintaram o Messias fora das Escrituras. Eles estavam esperando o Messias, mas esperando o Messias do jeito deles. É como a cristandade hoje. A cristandade acredita em Jesus, mas acredita no Jesus que as Escrituras falam. A identidade do Jesus que a cristandade, na sua grande maioria, acredita, é a identidade de Jesus que os profetas trazem. Os líderes religiosos da época de Jesus, eles começavam a pintar o Messias fora do contexto profético. E nos nossos dias é a mesma coisa. Um Jesus ahistórico, fora da história do seu povo, fora dos profetas, um Jesus que parece que caiu de paraquedas, cooperador Giliardi. Verdade. Infelizmente. Eu repito, em nossos dias, as pessoas têm facilidade em crer em Jesus, porém não aceitam a fé de Jesus. E o irmão João reforça o crer em Jesus com as seguintes palavras: aquele que diz que está nele, em Jesus, também deve andar como ele, Jesus, andou. 1 João 2, verso 6. Isso é, você tem que ter uma fé como a fé de Jesus. Percebeu? Uma fé como a fé de Jesus. E eu quero ler com você João 14, 6, um verso super conhecido, mas pouco entendido. Nesse sentido, Jesus disse: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus está dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele está dizendo: ande por mim. Aceita as verdades que eu apresento. Mas a cristandade não tem conseguido, cooperador Giliardi, ter a fé de Jesus. Tem a fé em Jesus, mas não tem a fé de Jesus. E muito disso é culpa dos seus líderes religiosos em primeiro lugar, mas também é deles, que não vão buscar nas Escrituras. E ele diz: mas é os líderes religiosos que são culpados. O próprio Senhor Jesus disse que cego, falando dos líderes religiosos da época dele, cego guiando cego, ambos cairão no barranco ou no buraco. E nesse sentido, o irmão Paulo escreveu, por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Colossenses 1, verso 9 e 10.
Deus quer que você cresça. Deus quer que você conheça a vontade dele. Deus quer que você cresça em sabedoria, inteligência espiritual. E seja cheio do conhecimento da vontade dele. João 8,31, ouça as palavras do nosso Senhor Jesus. Jesus dizia: pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Ele dizia aos judeus que criam nele. Então Jesus, o nosso Senhor, se esforçava para que as pessoas acreditassem nele. Isso é, tivesse fé nele, conseguisse acreditar nele. E pedia para as pessoas permanecerem na palavra dele para ser discípulo dele. Não é possível ser um discípulo de Jesus diferente daquilo que Jesus falou, daquilo que Jesus pregou e viveu. João 4,39, nós temos outro texto interessante falando de um povo que era discriminado pelos judeus. E muito dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. João 4, verso 39. Muitos samaritanos creram nele. Era isso que Jesus queria. Eles acreditavam na palavra. Lembra da mulher samaritana disse: nós sabemos que o Cristo virá. Então eles tinham essa fé que o Cristo viria, que ensinaria todas as coisas. Eles tinham essa fé, esperavam, mas não conseguiam identificar que ele era o Cristo. Já a cristandade de hoje acredita que ele é o Cristo, mas não acredita que ele virá, que ele será rei e que ele governará esse mundo, que ele virá e as pessoas vão ressuscitar nos dias que ele vem. Não acredita em um monte de profecias, não acredita, oram, todo dia vem o teu reino, mas não acredita que o reino vem para a terra e que é aqui na terra o reino. João 7,31 diz: muitos da multidão creram nele, em Jesus, e diziam, olha o que dizia: quando o Cristo vier, fará ainda mais sinais do que o que este tem feito. Olha, eles tinham dificuldade, apesar de crer nele ali no que Jesus estava falando ali, mas ainda esperavam Cristo, cooperador Giliardi. Olha que confusão que esse povo estava metido. Porque Satanás não quer que as pessoas tenham a fé de Jesus. Milhares de crentes hoje têm fé em Cristo, mas não querem ser batizados em nome de Jesus Cristo. João 10, versos 41 e 42. Ouça. E muitos iam ter com ele e diziam: na verdade, João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse deste era verdade. E muitos ali creram nele. João não fez sinais, mas falou a verdade. E muitos ali creram nele. Tem gente, cooperador Giliardi, ouvintes, que fica atrás de sinais, né? Não busca a verdade, ficam atrás de sinais. Eu digo, Satanás imita tudo, menos a verdade. Não tem como imitar a verdade. A verdade ou é verdade ou é mentira. Muitos ali creram nele. E no capítulo 12, verso 37 de João, o texto diz ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, dos seus conterrâneos, não criam nele. Tinha dificuldade de crer em Jesus. E também o verso 42 de João 12 diz assim: apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga. Olha que situação, crer em Jesus, mas não confessar publicamente, crer em Jesus, mas não falar para as pessoas que ele era o Cristo. Eram autoridades, eram príncipes, eram pessoas que estavam na frente do trabalho, mas não tinha coragem. Quantas pessoas hoje creem nas verdades que nós pregamos, mas não tem coragem de romper com o sistema? Você tem que ter fé em Jesus e a fé de Jesus. Rompe com o sistema, mas não querem romper com o sistema. Tinha discípulo, a palavra fala, cooperador Giliardi, ouvintes, discípulos que em oculto seguiam Jesus. Em Atos 9:42 nós temos o seguinte texto: e foi isto notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. Muitos creram no Senhor.
Se você diz estar em Cristo, deve andar como Cristo andou. Ele é o caminho, Ele é a verdade, a vida. A sua fé deve ser uma fé como diz a Escritura. Crer em Cristo como diz a Escritura. Caso contrário, você vai estar no grupo daqueles que enfrentarão Jesus pensando que Ele é o anticristo. Vai acontecer o mesmo que aconteceu com os conterrâneos de Jesus, que aceitaram ser enganados pelos seus líderes, no momento decisório, optaram por um criminoso e condenaram ao Senhor Jesus e ainda pediram que o sangue dele caísse sobre eles. Satanás está preparando o mundo para se opor a Cristo. E você hoje já se opõe às verdades que Cristo apresenta. Você anda como Ele andou? João 5,14 diz: e a multidão dos que criam no Senhor, multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Era isso, a pregação dos nossos irmãos aos seus conterrâneos era concentrada em levar eles a crer na pessoa de Jesus. Crer na pessoa de Jesus. Ouça um relato a respeito da conversa do irmão Paulo com alguns dos seus conterrâneos. Olha que interessante. Atos capítulo 28, dos versos 23 a 24. E, havendo-lhe eles, seus conterrâneos, assinalado um dia, muitos foram ter com ele, com o irmão Paulo, à pousada, aos quais declarava com bom testemunho, o nosso irmão Paulo declarava, com bom testemunho o reino de Deus, e procurava persuadi-los à fé em Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas, desde a manhã até à tarde. E alguns criam no que se dizia, mas outros não criam. Olha que texto interessante. O irmão Paulo declarava com bom testemunho o reino de Deus. O que é o reino de Deus para os crentes hoje? O reino de Deus é o reino da glória, onde eles vão subir de asinhas, cantar, ficar tocando harpa lá nos céus. Isso é o reino de Deus. Isso é o reino de Deus que as Escrituras falam? Esse era o reino que Jesus pregava? Não é! Declarava com bom testemunho o reino de Deus. Com bom testemunho quer dizer com as Escrituras, com a vida dele, que era um exemplo. Declarava com bom testemunho e procurava persuadi-los à fé em Jesus, levar eles à fé em Jesus. Qual era a ferramenta que o irmão Paulo usava? Era a lei, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Os crentes hoje querem lei de Moisés, cooperadores, lei de Moisés, lei de Moisés. Eu estou referindo a 10 mandamentos aqui não, estou referindo tudo aquilo que apontava para Cristo, aquele cerimonial todo. É isso, os crentes não querem saber, os crentes querem ter uma fé de acordo com o líder dele, por isso tem a igreja do fulano, a igreja do Bertano, a igreja do Cicrano, do Bicicrano, e os crentes estão seguindo. O irmão Paulo, de manhã até a tarde, e as pessoas, alguns criam no que ele dizia. Eu acho interessante aqui, cooperador, auxiliar de ouvintes, citar Lucas 24, verso 25 ao 27. Ouça com atenção, ouvintes. E ele, Jesus, lhes disse aos 2 discípulos no caminho de Emaús: ó nécios, e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Jesus ensinou por meio das Escrituras a identificar o Cristo. Quem crer em mim, como diz a Escritura, começando por Moisés, por todos os profetas. É isso uma fé bíblica. É a fé em Jesus e a fé de Jesus. Você tem fé em Jesus, mas tem a fé de Jesus? Você anda como ele andou? Você crê no que ele creu? Espera o que ele prometeu? Esses 2 discípulos, quando ali no caminho de Emaús, depois eles conseguiram identificar que era Jesus, e o irmão Lucas registra em Lucas 24, 32, disseram um para o outro, a respeito das palavras de Jesus: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava, quando nos abria as Escrituras?
rios de água viva fluirá daquele que crê, como diz as Escrituras. Notou? O coração deles ardia, eles diziam, porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, quando nos abria as Escrituras. Nosso Senhor Jesus disse aos seus discípulos, são estas as palavras que eu vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Lucas 24, versos 44 e 45. Lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Os salmos, eu gosto dos salmos. Os salmos são poéticos, os salmos são proféticos. Olha, os salmos falam muito a respeito de Jesus e da identidade dele. Lembra das palavras de Jesus, nosso Senhor? Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. João 7,38. Texto que prova que nossos irmãos se empenhavam em levar as pessoas à fé em Jesus. Atos capítulo 20, versículo 21. Testificando, tanto aos judeus como aos gregos, testificando, falando a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Fé em Jesus. Eu tenho fé em Jesus, eu tenho fé. Tem fé, né? Mas não quer ser batizado em nome de Jesus. Será que tem fé mesmo? Satanás sabe que o salário do pecado é morte. E sabe que sem a remissão dos pecados as pessoas não têm salvação. Ele sabe que se não for invocado o nome de Jesus no batismo, a pessoa não se salva. Fica debaixo da condenação que o Adão impôs. Efésios 1:15. Por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, a fé que entre vós há no Senhor Jesus, fé em Jesus. Nesse sentido, ouça o que escreveu o irmão Paulo em Efésios 4, verso 5. Um Senhor, uma só fé, um só batismo. Notou? Parece que estamos vivendo, cooperador Giliardo, os dias em que o nosso Senhor Jesus pergunta: quem diz os homens que eu sou? E uns diziam, você é isso, você é aquilo. O irmão Pedro revelou que ele era o Cristo. Mas um dizia que era fulano, outro dizia que era Bertano. Satanás quer isso, quer que cada um tenha um Cristo, uma identidade. Mas as Escrituras apresentam uma só fé e um só batismo. Colossenses 1, verso 2 ao 4, o nosso irmão Paulo escreveu: aos santos e irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos, graças a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus. Ter fé em Cristo Jesus, mas também ter a fé de Jesus. Em Colossenses 2:5, ouça. O irmão Paulo regozijava, é isso que nós observamos ao lermos os versos. Regozijava ao contemplar a fé das pessoas em Jesus, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Nosso irmão Paulo frisava sempre que os nossos irmãos criam em Jesus, como dizem as Escrituras. A alegria do irmão Paulo era essa. Eles estavam em harmonia com as Escrituras. Eles não diziam, é Velho Testamento para se sair fora do aperto. Não. Ao contrário, eles usavam justamente aquilo que você chama, ouvinte, de Velho Testamento para afirmar a fé deles. E você, a sua fé está firmada em quê? No pastor que fica... É isso, a sua fé fica firmada aí. Infelizmente, a fé em Jesus e a fé de Jesus. Tito 1, verso 1, o irmão Paulo escreve: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade.
segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade. Nesse sentido, o cooperador irmão Judas escreveu. Ouça o que o irmão Judas escreveu, ouvintes. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum. Olha, salvação comum. Tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos. A fé foi dada uma vez, e por ela nós temos que batalhar. Judas capítulo 1, versículo 3. Você está batalhando, ouvinte, por essa fé? O irmão Paulo, ele ensinou a batalhar por essa fé. Tanto que ele ficava alegre ao saber que os irmãos estavam firmados nessa fé. O irmão Judas, ele exorta a batalharmos por essa fé que uma vez foi dada aos santos. Não é 2, 3 vezes, não. Hoje a fé está renovando. A fé de 30 anos atrás dos crentes já não é a mesma hoje, né? E vai renovando cada dia mais. Batalhar por essa fé. Ouça as palavras do irmão Paulo. Esse que outrora, o irmão Paulo, era perseguidor da fé, que uma vez por todas foi dada aos santos. O irmão Paulo foi perseguidor dessa fé. Ouça com atenção o que o irmão Paulo disse. Olha o que ele disse. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. É isso? Não é segundo os homens. É o evangelho que Cristo pregou. É o evangelho que tem a fé que Cristo tem. O irmão Paulo, ele tinha fé em Jesus e a fé de Jesus. Faço saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi e nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. É isso, um evangelho que foi revelado por Jesus Cristo. Como diz, é o caminho, a verdade, a vida, é isso. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo. Como sobremaneira persegui a igreja de Deus e a assolava. Ele era um perseguidor da igreja de Deus. E na minha nação, diz o irmão Paulo, excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, aprove a Deus revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios. Ele diz, irmão Paulo, não consultei a carne nem o sangue. Ele diz, eu não fui procurar com homens, procurar com ninguém. Eu não. Nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia. Voltei outra vez a Damasco e depois, passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não via a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor, irmão de Jesus. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Ele diz, não estou mentindo para vocês. Depois fui para as partes da Síria, da Cilícia. Eu não era conhecido de vista das igrejas, das congregações da Judéia, que estavam em Cristo. Congregações que estavam em Cristo, mas somente tinham ouvido dizer, os irmãos lá nessa região tinham ouvido dizer, olha, aquele que nos perseguia, anuncia agora a fé que antes destruía. E os irmãos ficavam tão gratificantes assim com essas informações e glorificavam a Deus a respeito da vida do irmão Paulo. Gálatas 1, verso 11 ao 24. E você, meu amigo? O evangelho, você pode dizer que o evangelho que você crê não tem a mão dos homens, não, que não é interpretação de homens, mas é coisa de Deus mesmo, que aprendeu com Jesus mesmo, pode dizer isso, que ele está em harmonia com as palavras de Jesus? A sua fé é a fé em Jesus e a fé de Jesus? Ouça as palavras de um anjo de Deus falando da identidade dos santos, os verdadeiros servos de Deus. Ouça. Aqui está a paciência dos santos. Quem são esses santos e como são identificados? O anjo continua. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. E a fé de Jesus. Apocalipse 14, versículo 12. Tradução, Almeida Revista Corrigida e Atualizada. Aqui
está a identidade. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus. Foi abolido. E a fé de Jesus e os ensinamentos de Jesus. Nós temos a João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, também esse mesmo texto, Apocalipse 14, 12, como diz? Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Apocalipse 14, verso 12, João Ferreira de Almeida, de 1819. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Percebeu? Temos outras traduções que vai dizer a mesma coisa. A fé de Jesus. Eu acho interessante, ouvintes, trazer o contexto em que esse versículo se encontra. Nós lemos Apocalipse 14, verso 12. Se nós voltarmos ao verso 6 a seguir, Apocalipse 14, verso 6 ao 12, onde está escrito: vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, língua e povo. O que esse anjo dizia? Dizia com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. O anjo convidava as pessoas a adorar a Deus. Adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Outro anjo seguiu dizendo, olha o que esse anjo dizia: caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Com certeza que está falando da igreja romana. E é depois da igreja romana que surgem as outras igrejas saindo da igreja romana também. Seguiu-os o terceiro anjo dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todos sempre, e não tem repouso, nem de dia, nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aqueles que receber o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Notou? Há uma clara advertência. Tem gente que diz assim, um anjo com o evangelho eterno, aí os adventistas, os sétimos dias, nós somos a igreja, esse anjo aqui representa a igreja. Não é nada da igreja adventista não, e outra que queira se apegar a isso não. Aqui está falando realmente da igreja de Deus, que tem o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, em toda a nação, tribo, língua e povo. É você quem escolhe ter a fé de Jesus e a fé em Jesus. Ouça um texto que mostra que de fato o problema dos conterrâneos do irmão Paulo era com a fé em Jesus, não a fé de Jesus. Eles até se assemelhavam com a fé de Jesus, mas a fé em Jesus era difícil. Atos 24, verso 1 e o verso 5 e 6. E 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu com os anciãos e um certo Tértulo orador, os quais compareceram perante o presidente contra Paulo. Temos achado que este homem é uma peste e promotor de sedições entre todos os judeus por todo o mundo, e o principal defensor da seita dos nazarenos, o qual intentou também profanar o templo, e nós o prendemos, e conforme a nossa lei, o quisemos julgar. Então, percebemos que eles tinham uma fé, mas não acreditavam na messianidade do Cristo. Defensor da seita dos nazarenos. Então, eles tinham a fé em Jesus e a fé de Jesus, que era até identificado como um defensor da seita do Nazareno, ou dos nazarenos. Chamava as pessoas que seguiam Jesus de nazarenos. Porque Nazaré era uma cidade sem expressão, então eles queriam dizer que Jesus veio de um lugar que não tinha muita expressão. Era uma forma de desprestigiar ou de levar, difamar, né? Difamar. E diz que o irmão Paulo
promovia sedição entre todos os judeus e por todo o mundo. E prenderam o irmão Paulo. E no capítulo 24, verso 12 ao 16, o irmão Paulo faz a sua defesa. Ele diz assim: não me acharam no templo falando com alguém, não, nem amotinando o povo nas sinagogas, nem na cidade, nem tampouco podem provar as coisas de que agora me acusam. Mas confesso-te isto, diante da autoridade ele dizia, confesso-te isto, que conforme aquele caminho que chamam seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais. Olha o que o irmão Paulo diz, assim creio, assim sirvo o Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. Ele diz, eu tenho a mesma fé de vocês. O problema deles era ter fé em Jesus. E o verso 15 diz assim, tendo esperança, o irmão Paulo diz, em Deus, como estes mesmos também esperam. Ele diz, eu espero a mesma coisa que vocês esperam, de que há de haver ressurreição de mortos, assim dos justos como dos injustos. Por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Percebeu? Nós estamos mostrando que o irmão Paulo tinha facilidade em identificar com a fé deles. Mas eles não tinham facilidade de se identificar com a fé que o irmão Paulo tinha em Jesus. Para eles, Jesus era um impostor. Para o irmão Paulo, Jesus era o Messias mesmo, o Filho do Deus Altíssimo. O Filho do Deus Altíssimo. Jesus próprio fala que ele tem um Deus. Ele diz, o meu Deus. Ele não é um Deus, ele tem um Deus. Ele é um profeta. Como Jesus é um profeta, se ele é próprio Deus, quem é o profeta? Não dá para entender. Como ele é mediador, não dá para entender. Desse jeito. Mas a cristandade crê que Jesus é Deus. Ou um outro Deus, ou parte de Deus, ou forma um único. É uma confusão doida. Essa é a fé de Jesus? Não. É a fé do irmão Paulo? Não. O irmão Paulo diz, conforme aquele caminho que chamam seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. Meu amigo, minha amiga, eu pergunto, o que levou os conterrâneos do Senhor Jesus a duvidar dele, a ponto de crer que ele não era o Messias, do qual os profetas falaram? O que levou eles a esse comportamento? Eu digo, crer em homens. Não crer nas Escrituras, não buscar crer em Jesus como diz as Escrituras. Infelizmente, muita gente não crê em Jesus como diz as Escrituras. Jesus diz, eu não aboli a lei. Diz que Jesus aboliu a lei. Jesus disse, ninguém sobe ao céu. Ele disse, sobe sim. Jesus falou que o reino vai vir. Eles dizem, não, o reino não vem, nós que vamos para o reino. Jesus disse que a morte é um sono. Não, a morte não é um sono. E a outra pergunta que eu trago a vocês, o que tem levado a grande maioria dos crentes a erros doutrinários e proféticos? Um perigo isso. O maior erro dos conterrâneos de Jesus naquele tempo foi erros proféticos e não doutrinário. E hoje, nos nossos dias, os erros são doutrinários e proféticos. A maioria dos erros nos dias de Jesus era proféticos. Eles não conseguiam crer nas profecias como estavam registradas. Muita gente não sabe que em todas as escrituras de Gênesis a Apocalipse fala de Jesus. Muitos crentes não sabem. Quero finalizar aqui com algumas perguntas. Se Jesus fosse católico, ele teria sido batizado quando bebê? Quando bebezinho? Se Jesus fosse católico, cooperador Giliardi, seu batismo não seria num rio, não seria. Se Jesus fosse católico, não seria mergulhado na água. É isso, Jesus foi mergulhado na água. Se Jesus fosse católico, ensinaria os discípulos a batizar em nome da Trindade. Não ensinou isso. Se Jesus fosse católico, cooperador Giliardi, seu costume seria ir à igreja aos domingos e não aos sábados. Se Jesus fosse católico, teria ensinado o povo a respeito do Natal. Se Jesus fosse católico, chamaria os discípulos de padre.
Se Jesus fosse católico, ensinaria o povo que Maria é a mãe de Deus. Se Jesus fosse católico, ensinaria o povo a adorar imagens. Se Jesus fosse católico, falaria da Trindade. Falaria do que mais? Do purgatório, e também falaria da ascensão de Maria ao céu. E chamaria Pedro de quê, se ele fosse católico? De Papa. E se Jesus fosse católico, pastor Lucas? Ele com certeza diria Igreja Católica, né? Ele nunca falou isso. Se ele fosse católico, ele ensinaria transubstanciação. Você sabe o que é transubstanciação? Pão e o vinho, não, ali é o corpo de Cristo mesmo. Se Jesus fosse católico, ensinaria as pessoas a orar pelos mortos. Se Jesus fosse católico, ensinaria o culto aos anjos. Se Jesus tivesse sido católico, ele ensinaria a adoração da hóstia. Teria dado o cooperador Giliardi aos discípulos só o pão. E teria, ao menos, o cooperador Giliardi falado a palavra missa. E teria também, o cooperador Giliardi, falado do pagamento da missa. Teria ensinado os discípulos a venderem indulgência. Teria falado da Semana Santa. Não teria falado, cooperador? Teria falado, instituído até. E a Sexta-feira Santa? Se ele fosse um católico, ele falaria tudo isso. Não diria que a morte é um sono. Se Jesus fosse católico, proibiria os discípulos de se casarem. Teria ensinado o povo a confessar diante dos discípulos. E também, pastor Lucas, ensinaria a igreja a usar velas, incensos, ensinaria até a reza, Ave Maria. E se Jesus fosse católico, pastor Lucas? Com certeza ele afirmaria que ele é o único filho de Maria e que Maria não teve outros filhos. Nós lemos aí. O irmão Paulo encontrou só Tiago, irmão do Senhor. Mas aí não, as pessoas inventam mentira, né? Se Jesus fosse católico, ensinaria o povo a chamarem de Virgem Maria. E ensinaria o dogma da Imaculada Conceição. E se Jesus fosse católico? Realizaria Páscoa com ovos de chocolate. Se ele fosse católico, proibiria os discípulos ali de se casarem. Ensinaria o povo a fazer o sinal da cruz. Meu amigo, minha amiga, você quer ter fé em Jesus, somente isso, e deixar de ter a fé de Jesus? Se você tiver somente a fé em Jesus, você corre o risco de crer na mentira, porque o que nos protege da mentira é a fé de Jesus. Eu volto ao texto inicial, onde o nosso Senhor Jesus disse: quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu ser. Você deve crer em Jesus, como diz a Escritura. Eu tomo aqui as palavras do irmão Paulo. O irmão Paulo, ele diz assim: não cessamos de orar por vós. Nós oramos por você, ouvinte, para que você seja cheio do conhecimento, da vontade de Deus, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que você possa andar dignamente do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Colossenses 1, verso 9 e 10. Que o eterno Deus te dê graça, te dê força, e não seja um seguidor anônimo, como José de Arimateia, como Nicodemos, mas tenha coragem de assumir a sua identidade. Rompa com o sistema. Você não quer romper com o sistema. Tome cuidado para você não estar naquele dia, no dia da volta de Jesus, juntamente com a multidão que estará recebendo Jesus como o anticristo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu refleti bastante, eu aprendi bastante. E você também aprendeu? Que nós possamos ter a fé em Jesus, mas também não desvincular a fé de Jesus. Acreditar como ele acreditava, pregar o que ele ensinou, receber os seus conselhos, os seus ensinamentos, e também crer nele, como diz as Escrituras, no sentido de lhe identificar corretamente. Então vamos lá. Fé
em Jesus. Nós cremos que Jesus é o Messias, Filho de Deus. É ou não é? E a fé de Jesus. Nós cremos que Jesus guardava os 10 mandamentos. Nós cremos que Jesus ensinou o batismo correto. Nós cremos que Jesus ensinou o que a igreja deve entender como Deus sendo Pai e Ele sendo enviado de Deus, o Filho amado. A salvação para todo aquele que nele crê. Deus abençoe. Muito obrigado pela audiência. Eu vou aqui passar para o pastor Lucas, para o nosso irmão concluir, para o nosso irmão mandar os abraços necessários. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Abraço a todos os nossos ouvintes. Agradeço a todos vocês pela participação. Que o Eterno Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Em nome de Jesus. Quero mais uma vez ser grato ao Deus Eterno e que Deus possa continuar abençoando a vida de cada um de vocês. A irmã Maria da Soledade também manda paz seja convosco. E ela diz que os católicos fazem benzer o terço, velas. É isso, mas se Jesus fosse um católico, a igreja de Deus estaria fazendo tudo isso aí, né? Então a nossa fé deve ser a fé em Jesus, mas também a fé de Jesus. É isso que nós temos que firmar. A fé de Jesus, ela nos protege, ela nos guarda, ela nos livra do ataque do inimigo. E devemos firmar na verdade. Nosso Senhor Jesus falou de Satanás que conhece a verdade. Ele disse que ele é o pai da mentira e nunca firmou na verdade. Então você que tem ouvido a verdade, firme na verdade. A verdade liberta. Nosso Senhor Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade tem poder de libertar. E Satanás sabe disso, por isso ele muda a verdade de Deus em mentira. E é por isso que nós estamos trazendo essa série a você. É fato ou fake? Será que a minha fé é uma fé verdadeira ou é um fake? Me perdoe por ser sincero com você, mas eu tenho que ser sincero. Um abraço a todos os nossos ouvintes. Que o Eterno Deus continue fortalecendo a vida de cada um de vocês e desenvolvendo no coração de cada um de vocês uma fé salvadora. Uma fé salvadora. Meu irmão Giliardi, foi um prazer estar com você mais uma vez. A paz seja contigo, saudação à sua família, em especial aos nossos irmãos lá da congregação em Timbó, né? Que Deus possa Amém. Dar graça, força a todos vocês. Foi um prazer estar aqui. Paz seja convosco. Quero convidar meu irmão Giliardi a estar finalizando com a oração em nome de Jesus. Amém. Então faço de suas palavras a mim, pastor Lucas. Deus abençoe tua vida, meu irmão. E desejo uma semana abençoada para todos. Vamos orar em nome de Jesus. Convidamos a todos para que possamos elevar nossa voz ao Eterno. Altíssimo, soberano e Criador dos céus e da terra. Bendito seja o Senhor Deus de toda a terra, o Rei do universo. Agradecemos ao Eterno por essa palavra falada nesta manhã. Uma palavra rica, Senhor Deus. Uma palavra que traz a vitamina a qual nós precisamos. Que traz o verdadeiro alimento. O leite onde não há dolo, mas é puro, vivo, que traz vida eterna. Pedimos que em nome de Jesus possa adentrar o nosso coração. E nós não venhamos a ser somente ouvintes, mas também praticantes. Assim nós entendemos que devemos crer em Jesus e identificá-lo como diz as Escrituras. Mas não somente isso, devemos ter a mesma fé, pois como cabeça da igreja, como grande mestre, trouxe ensinamentos que são de acordo com toda a Escritura. Pois nós sabemos, Senhor Deus, que a tua revelação é uma só. Como diz o nosso irmão Paulo, uma só fé, um só Senhor, um só batismo. Foi isso que o nosso mestre nos ensinou. E o nosso irmão Paulo continua e diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Cristo ensinou uma só fé, um só Deus, um só batismo. Assim nós queremos continuar, Senhor Deus, nesse caminho, e assim pedimos que os corações e mentes possam estar abertos, que as dúvidas possam ser tiradas, que as pessoas, Senhor Deus, que tatiam te procurando, possam te encontrar, que essa verdade possa ir de encontro aos corações e venhamos a entender que só o Senhor é Deus, e que as Escrituras é uma, e que a palavra foi revelada, que nós possamos ser ferramentas, Senhor Deus, em tuas mãos para pregar o Evangelho a toda criatura,
que em nós a fé salvadora possa ser a cada dia mais fortalecida. Senhor Deus, traz aqueles que estão distantes, que o Teu Espírito, Senhor Deus, possa convencer o homem da justiça, do juízo e do pecado, nas extensões, Senhor Deus, onde essa palavra chegar. Há aqueles, Senhor Deus, que clamam a Ti por uma cura, por uma libertação, por uma oportunidade, por uma bênção. Que o Senhor Deus possa ouvir e atender, não porque nós merecemos, mas porque a Tua misericórdia é grande e nós necessitamos do Senhor. Todas essas coisas nós pedimos em nome de Jesus e já agradecemos. Amém e graças a Deus. Encerramos o programa À Luz das Escrituras em nome de Jesus. Fiquem com Deus e até a nossa próxima oportunidade.